Olá, gente, tudo bem? Hoje com a Dayana Albino, a Dayana é enfermeira e congrega na Igreja Cristã Carioca. E aí, hoje a gente vai conversar um pouco sobre escuta ativa. E como tem sido a nossa série, essa será até o final, a escuta ativa a partir da perspectiva do Evangelho, como o Evangelho influencia e inspira a gente nesse desafio que é hoje tão importante, a escuta, a nossa capacidade de ouvir. Dayana, muito obrigado por você aceitar nosso convite para conversar com a gente. Se eu esqueci alguma coisa na apresentação, você pode falar. A primeira coisa que eu queria colocar para a gente, como ponto de partida da nossa conversa, é como que a Bíblia, o Evangelho, se é que a gente pode dizer isso, como que a gente pode dizer que a Bíblia, o Evangelho, os exemplos de Jesus chamam a atenção para a gente da importância da escuta, dessa capacidade de ouvir, da escuta ativa. Obrigada pelo convite. A gente está aqui relacionando um tema que eu gosto, que eu curto estudar e investigar. E a oportunidade de relacionar um tema como escuta com a perspectiva bíblica, do Evangelho, que eu acho muito bacana. E assim, a Bíblia, ela, a história da humanidade com Deus, a história espiritual, ela é um convite à comunicação. Deus o tempo inteiro é alguém que quer se comunicar, que quer conversar, que quer dialogar, que estabelece isso através de diálogos mesmo, que ele se manifesta, ou através da oração, Então, a Bíblia está cheia desse aspecto da comunicação, de como a gente se comunica ou deve se comunicar com Deus. E o Evangelho, assim, através da história de Jesus, ele é recheado de histórias que nos levam a refletir mais, sobre essa questão da escuta ativa e da escuta empática, como eu gosto de dizer, Jesus, ele é alguém que está disponível a todo momento dialogar com pessoas que, em geral, naquela época não eram ouvidas, não eram escutadas, que eram rejeitadas nesse lugar de fala. E ele é alguém que se coloca como disponível para escutar, para estabelecer um diálogo, para trocar. Então é muito bonito isso, é algo que a gente deveria aprender, assim, refletir mais, Quando ele se coloca ali disponível para conversar com a mulher samaritana, ou com um cobrador de impostos, ou com um militar, ou com uma pessoa enferma, que era geralmente afastada. Então ele está, de alguma maneira, nos ensinando algo sobre escuta, E eu acho que a escuta ativa e empática, ela é uma oportunidade de amar. Então, a partir da perspectiva do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor, da aproximação, quando você se dispõe realmente a escutar alguém, a abrir um diálogo, a escutar de uma maneira empática, é amar, é também amar, é se dispor a compreender a pessoa para além das opiniões, para além das diferenças, daquilo que nos separa. A escuta empática, ela vem com a proposta de nos unir em alguma coisa, porque eu acredito que a gente tem muito mais coisa em comum do que coisa diferente, Então a escuta, ela é uma oportunidade de você, para além dos julgamentos, para além da sua própria opinião, daquilo que você pensa, você estar presente e conseguir identificar naquele momento algo que te une àquela pessoa, por mais diferente que vocês sejam. Então é bonito demais isso, se a gente conseguir realmente captar essa essência da escuta, porque na maioria das vezes a gente não está escutando, A gente está querendo interromper a pessoa, esperar a nossa hora de falar, ou enquanto a pessoa está falando, você está pensando numa outra história, Você fala, lembrei, aí interrompe, você lembrei, eu também passei por isso, Então, ou então você simplesmente, a pessoa fala alguma coisa e você já começa um outro assunto depois, Não tem uma troca, não tem um interesse profundo em continuar aquele assunto, em dialogar, em valorizar a posição da pessoa. E a escuta é algo tão poderoso, assim, a escuta empática é algo tão poderoso que aí eu estava lendo, vi uma passagem, aquela passagem é bem famosa, que Jesus chega no templo, as pessoas estão, vendendo um monte de coisa, o comércio rolando, aí ele tem aquela ira, e aí derruba as coisas e tal, e a gente vê um Jesus irado, que também faz um barraco, e aí depois ele senta para ensinar, no templo, depois daquela situação toda.
E aí a Bíblia diz que tem pessoas que vão, naquele instante ali, líderes daquele tempo, que vão tentar matá-lo. Depois daquela confusão toda, eu imagino que rolou realmente isso, né? Vamos pegar esse cara, e como é que esse cara chega dentro do templo? Não vai ficar assim, derruba tudo, a gente perdeu mercadoria, e aí agora senta pra ensinar, pra falar de amor, né? Assim, uma coisa não vai ficar assim, a gente vai ter que pegar e matar esse cara. E aí a Bíblia fala assim, que eles não puderam matá-lo porque o povo o escutava atentamente. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim, o que rolou ali? E eu acredito que a escuta, ela tem um poder, a escuta empática, ela tem um poder de criar um ambiente de amor mesmo. Em que às vezes até aquela pessoa que estava com a intenção de matar, com a intenção de criar um outro conflito, ela consegue de alguma maneira empatizar com o outro e aquilo vira um ambiente protegido, de maior segurança, né? E no final eles não puderam matá-lo porque havia esse ambiente empático, né? Que é um ambiente que não combina com a violência, né? Com esse tipo de conflito. Você deu aí, né, o exemplo de Jesus, alguns exemplos, na verdade, que você deu. E eu fiquei lembrando daquela passagem em que Jesus se define como um pastor, né, um pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E em algum trecho ele diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, né? E aí eu acho que uma questão que me veio à cabeça quando eu pensei um pouco sobre a ideia da escuta, né? Reconhecer a voz do pastor, que é Jesus. Como reconhecer a voz desse pastor, que é Jesus, pensando no contexto em que a igreja está inserida, e a igreja meio entendida, ou pelo menos se entendendo, né, como uma representante, né, de Jesus, um espaço onde Jesus é pregado, é dito, é vivido. Como reconhecer a voz, né, do pastor em meio a tantas vozes que falam desse pastor, mas falam de maneira ofensiva, de maneira agressiva, destruidora. E a gente está dizendo que esse pastor está falando de amor, está falando de misericórdia. Como é que a igreja pode contribuir para um ambiente de escuta, né, onde esses exemplos que você deu façam sentido? Se esse é um papel que a igreja pode cumprir, como é que ela pode contribuir com isso? Com um ambiente de escuta, onde ouvir seja possível. É uma passagem super linda essa, né? Que a gente se coloca como pastor, e essa questão do reconhecimento da voz. Fiquei pensando aí também como enfermeira, né? Que a audição é um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve, e o último num contexto de morte, é ir embora, né? Então, quando você pega um bebezinho, assim, você vê que quando ele ouve essa questão da comunicação ainda na barriga, ele rapidamente reconhece, né? Mesmo que ele ainda não veja, ele reconhece a voz da mãe, a voz do pai, as pessoas estavam mais presentes, né? E quando a pessoa está também para falecer, para morrer, a gente percebe que a escuta a audição é a última a ir embora, né? Então, como que isso é forte, né? E eu fico pensando, o reconhecimento da voz, ele só vem a partir de um relacionamento, né? Tipo, de uma conexão. Então, a gente reconhece a voz de quem a gente está junto, de quem a gente caminha, de quem a gente sabe o que pensa, né? Então, assim, é fácil reconhecer a voz de alguém que você se relaciona, né? E aí, acho que o desafio é a gente fazer esse reconhecimento dessa voz, que para além de ser uma voz física, né, de um sentido apenas auditivo, é uma voz que tem um sentido de amar, né, de amor, né, uma voz que traz isso a todo momento, de amor, de tolerância, de respeito, Então, o que é da natureza de Jesus, né, o que ele fala? Então, eu também reconheço isso, né, as ovelhas, elas reconhecem esse tipo de discurso, que é um discurso de amor, que é um discurso de empatia, que é um discurso de tolerância. Então, eu acho isso super interessante, né? Porque se a gente está meio alinhado ali com que Jesus, né, as propostas de Jesus, os princípios que ele trouxe ao mundo, a gente também está alinhado ao reconhecimento dessa voz.
E para a gente fazer o reconhecimento dessa voz, a gente tem que se livrar de muitas coisas que passam pela gente. Todo mundo tem preconceito, todo mundo julga, todo mundo tem, tipo, opiniões, né, óbvio, né? Agora, como que o amor, ele se sobrepõe a isso, né? Se eu discordo de ti em alguma coisa, o amor que eu sinto por você, ele deve ser maior do que a opinião que a gente diverge, né? Então, pra gente estar numa conexão que isso tem que estar meio que sobreposto, né? Isso tem que estar superado, né? Agora, como que a gente segue nesse caminho de reconhecimento da voz do nosso pastor, que é uma voz de amor, que é essa voz, se a gente está cheio de disputa, cheio de conflito, querendo vencer o outro, né? Querendo convencer o outro. Fico vendo essas discussões de Facebook, assim, um querendo com um argumento mais poderoso que o outro, e aí citando a Bíblia, né? Uma coisa quem conhece mais quem versículos. sabe mais, quem conhece mais versículos. E pouco interesse, assim, de entender por que você pensa isso, de onde que vem esse teu conceito, o que você está querendo defender com aquela opinião, o que você está querendo cuidar, quais são as suas necessidades com isso. Eu acho que tem pouco interesse nas pessoas e muito interesse nas próprias opiniões em si mesmo e como que isso vai te deixar ainda mais importante, mais sabichão. Eu acho que reconhecer a voz de Jesus é reconhecer esse discurso de amor em todos os âmbitos, né? Inclusive no âmbito de disputa de opiniões, né? E aí deixar que isso se prevaleça, porque o amor realmente é a lei maior, né? Então, a partir do amor, a gente vai tendo as outras perspectivas, os outros conceitos, né? A partir dele, né? Colocando o amor como critério. Como critério, como esse filtro maior, vamos dizer assim. O nosso episódio com o pastor Luiz foi sobre coexistir na diferença. E eu acho que dialoga muito, né, com a escuta. Vocês estão em sequência, acho que foi uma escolha feliz. Não dá para pensar coexistir, né, na diferença sem essa possibilidade do ouvir. Né? Você deu o exemplo das redes sociais, que é o grande exemplo, mas acho que você deu vários exemplos que são coisas do dia a dia mesmo, né? De enquanto o outro fala, você está pensando outra coisa, e você espera o seu momento de falar, né? Seja numa mesa de debate, o importante é aquele momento em que você fala, um instante, enfim, sempre a nossa voz, né, como um lugar determinante, crucial, muitas disputas de razões. Enfim, tem uma infinidade de conflitos, de questões que passa pela escuta. E, por outro lado, né, e é interessante porque as coisas da fala tem muito a ver também com a perspectiva da igreja, né, do evangelístico e tal, né, de levar e pregar a palavra. Né, essa é a ênfase, né, pregar a palavra e tal. E é interessante que uma passagem que eu lembro sempre, que é de Êxodo, que é uma passagem que é referencial, né, de Êxodo 3, que é como Deus vai até o povo, né, para a libertação. E essa libertação começa quando o povo clama, e eu acho bonito esse versículo que Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo, ouvi a sua opressão, e eu desci para o libertar. E tudo começou no ouvir, o primeiro verbo é o ouvir, né? E a gente tem muita ênfase na pregação, na palavra, nas afirmações, e a gente está falando de um Deus que a primeira ação começa depois que ouve. Né? E aí, como é que é possível, se você acha que é possível, se você já pensou ser possível, como é que a gente pode, a partir desse lugar da igreja, como é que a gente pode inspirar o nosso povo a entender o lugar da escuta, né? Ajudar a partir da palavra, a partir das narrativas, enfatizar esse Deus que ouve, esse Deus que fala, ouve, ó Israel. Né? A gente está sempre pensando na perspectiva da pregação e do convencimento. Né? E Jesus está sempre no start do ouvir, porque o ouvir traz as demandas, o ouvir diz quem é. Como é que a gente consegue virar se é possível, mas como é que a gente contribui para virar esse jogo? Isso de uma maneira prática,
Nossas igrejas querem ser um espaço em que a escuta seja possível. O que você já viu, já experimentou ou imagina que pode funcionar como formas, né, de a igreja construir um espaço de escuta? É um super desafio, né? Porque, como você disse, a gente está muito mais na lógica do discurso, da pregação, do convencimento. A estrutura, no geral, das igrejas é uma estrutura de cultos e de reuniões que obedecem essa ordem, vamos dizer assim, essa estrutura, né? De um fala, o outro todo mundo escuta. Geralmente essa pessoa que fala, ela está num púlpito, ela está tipo, numa posição mais elevada que as outras, quer dizer que as pessoas sabem mais, né? Que a pessoa tem mais a contribuir. Dentro das hierarquias. Dentro das hierarquias. E aí a gente traz um Deus que fala, né? Como você disse aí nesse trecho, ouvir, né? Eu ouvi, né? Então, o próprio Deus falando isso, né? Então, assim, eu tenho aprendido que para você oferecer qualquer coisa, né? Você tem que dar. Então, tipo, oferecer escuta é o primeiro passo, né? Do, tipo assim, né? Como que as pessoas podem se colocar mais? As pessoas têm que ter espaço de serem ouvidas, né? De escutar. Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, que a gente tem dentro das igrejas de tirar o foco de si mesmo, né? Porque geralmente quando você faz uma pregação ou quando você fala, é uma coisa que vem de uma necessidade sua e de ouvir aquilo que está na cabeça das pessoas, aquilo que as pessoas querem falar, querem contribuir, o que elas pensam sobre essa vida cristã, o que elas têm a dizer sobre, sabe, os trechos e sobre a Bíblia, né? O que a gente tem vivido, né, na igreja, na Cristã Carioca, é uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? De ter espaços mais horizontais, em que a gente tenha pessoas no mesmo nível, né? Inclusive sentadas em roda, e a gente estimula as pessoas a falarem realmente o que pensam, né? Até estranho, porque no geral, assim, isso não é o esperado de uma igreja. O esperado é que exista um pastor, um líder, alguém que está nesse lugar de fala e as outras pessoas todas escutam. Então a gente tem buscado ter esse espaço que as pessoas podem falar, que as pessoas devem falar e serem escutadas, né, nas suas demandas, naquilo que elas desejam, né? Mas eu acho que isso vem assim, de criar esse ambiente, porque também não é só você, agora todo mundo pode falar. E aí a pessoa fala e vem julgamento, vem não sei o quê, porque você está pecando. Assim. Então acho que é todo um contexto, né, que tem que acompanhar, não dá para você simplesmente... Agora todo mundo vai falar. Fala, fulano, fala, sabe? Uma coisa meio assim. Mecanicamente. E aí você tá de novo oprimindo as pessoas, né? Então, assim, é uma coisa meio controversa. Não dá para fazer isso. Eu acho que é possível que as igrejas tenham ambientes mais acolhedores, de escuta das diferenças, das diferentes opiniões. Acho que é possível a gente ter isso nos nossos estudos bíblicos, nos cultos, né, trazendo pessoas realmente para compartilharem a sua história, né, aquilo que elas pensam. Isso é possível fazer, mas isso tem que estar alinhado com o contexto acolhedor das falas, né? Porque se a gente abre para a escuta, mas a gente ainda está numa lógica de julgamento, né, de uma lógica punitiva daquilo que vai ser dito, ninguém vai querer falar mais nada, né? O primeiro que falar vai levar um sacode e o restante vai ficar todo mundo quieto e é preferível a gente voltar lá àquele modelo do culto que um fala e todo mundo escuta, porque é mais tranquilo. Para fechar aí, misturando sua caminhada como enfermeira e sua caminhada com o Evangelho, a escuta, nos dois sentidos da palavra, a escuta é capaz de curar? Eu acho que sim. São inúmeras as vezes, né, que a gente, ao estar nesse contexto de atendimento, né, em que você atende alguém, né, ou se coloca para atender alguém no contexto de doença, né, e tal, que tudo que a pessoa queria era ser escutada. Eu tive várias histórias assim, de pessoas que iam no consultório e tal, e ele começa a falar: o que você está sentindo? Qual é a queixa? Estou com dor, não sei o que. Aí você vai perguntando, você pergunta da vida, a pessoa conta como é que chegou ali,
lá. E aí no final eu falei assim, então, voltando, não, eu tô bem. Né? Assim, vários, não, eu tô tranquila, né? Porque realmente, assim, o nosso contexto social é um contexto que isola as pessoas, né? De uma maneira geral. Então, é muito comum que as pessoas encontrem neste lugar de saúde, de atendimento, um lugar de escuta. Pelo menos eu vou estar num lugar que eu vou poder falar, nem que seja das minhas dores, né? E aí eu lembro que eu tive paciente, por exemplo, que ia na consulta com sintomas anotados, com as queixas anotadas na mão para não esquecer. Aí eu falo assim, poxa, mas se você está sentindo alguma coisa, você não precisa anotar para esquecer, né? Não esquecer. Se você está com dor de cabeça, você não vai esquecer. E aí você vê que a coisa era muito mais profunda. Então ele aproveitava para falar de todas as doenças, né, de tudo. Outra coisa muito comum também é aquele paciente que está todo dia para ser atendido. Tipo, ele está todo dia na unidade. E aí você começa a ver que a questão não é uma questão de doença, é uma questão de saúde, é uma questão de escuta, né? De ter alguém que vai dar atenção, alguém que vai me ouvir. Então, a escuta empática, né? E aí os autores que estudam e tal, trazem assim, que ela tem o poder de transformar situações, né? De transformar, de remover barreiras para que ações aconteçam. Então, assim, eu experimento isso pessoalmente, ao ter uma escuta de qualidade com alguém, de me sentir transformada e curada e acolhida. E eu tenho experimentado também o prazer que é você oferecer uma escuta de qualidade para outra pessoa. E ver o quanto que isso se transforma. Então, acho que a escuta cura, a escuta é amor, é amar. A escuta, ela protege, como a gente viu com Jesus, ela cria ambientes de segurança, né? E ela é revolucionária. Gente, nós encerramos aqui a nossa conversa com a Day. Quero muito agradecer a Day por essa conversa tão importante, por esse detalhe que passa tão sem ser notado do lugar da escuta na nossa caminhada e como contribuição evangélica. Day, muito obrigado por se despedir. Obrigada, agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem muito o que escutar, realmente, né? Muito o que conversar, mas já é algo muito importante existir esse espaço, né? De conectar algo que às vezes está meio distante com a nossa realidade dentro do Evangelho, dentro daquilo que Jesus nos deixou. Amém. Que Deus nos ajude a ouvir mais nas nossas propostas e projetos de vida. Obrigado, gente. Até a próxima quinta-feira.